Olá, meu querido e minha querida, estamos aqui hoje para mais um vídeo, onde hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto muito importante, inclusive a pedido de duas pessoas. Esse assunto que eu vou tratar, eu vou conseguir tirar a dúvida de duas pessoas que me pediram para fazer esse vídeo falando sobre consagração. Então, você que quer aprender mais um pouco sobre o que é consagração, o que é consagrar-se, fique ligadinho neste vídeo. Não esqueça de curtir. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, não esqueça também de se inscrever. Clique aí abaixo, se inscreva nesse canal e também de compartilhar após ter assistido, para que possamos juntos divulgar a santa e bendita palavra de Deus. É isso aí, vamos então ao nosso vídeo. Que bênção, mais uma vez estamos aqui juntinhos e eu quero falar com você, como disse inclusive aqui na abertura, sobre consagração. Quando nós vamos pegar o dicionário para falar a respeito de consagração, nós vamos ver que o termo consagração, ele refere-se a consagrar algo para Deus. Ou, se eu quero entender de uma forma mais clara, dedicar algo para Deus. Tudo que eu dedico para Deus, isso está sendo consagrado a Ele. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando nós vamos ver as 12 tribos de Israel, nós vamos ver que uma tribo, a tribo de Levi, ela foi consagrada, ela foi separada para Deus, para ser ali deles, dos levitas, retirados todos aqueles que seriam sacerdotes, sumos sacerdotes e aí por diante. Por exemplo, os levitas, os descendentes de Levi, eles não trabalhavam fora. A sua dedicação era total e exclusiva para o templo, para a obra de Deus. Quando falamos também ainda em consagração, podemos ver a consagração de objetos. No caso, objetos que serão utilizados na obra. Por exemplo, as cadeiras do templo, as cadeiras da igreja, eu posso dizer que são consagradas à igreja. Elas serão utilizadas única e exclusivamente para a igreja. O microfone, que é utilizado no altar para pregar a palavra, ele é de uso do Senhor, é para uso exclusivo da obra de Deus. Nós não vamos pegar o microfone, por exemplo, da igreja e emprestar para alguém fazer uma festa mundana, ou algo que venha a ser referente ao mundo. Por quê? Porque foi consagrado para Deus e deve ser utilizado única e exclusivamente para o Senhor. Quando falamos no âmbito mais aberto, e vamos abranger mais aqui a questão da palavra consagração, nós precisamos nos consagrar para Deus. E o que significa o homem, a mulher, a pessoa se consagrar a Deus? Significa ela deixar de praticar as obras mundanas, obras que dizem respeito a questões pecaminosas, e passar a praticar, usar o seu corpo apenas nas coisas que glorificam a Deus. Ou seja, o cristão, a cristã, a pessoa que deseja agradar a Deus, ela não pode estar usando o seu corpo, nem usando horas do seu dia, da sua vida, para aquilo que é pecaminoso, para aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Mas pelo contrário, estando nós habitando no mundo que está sendo regido por um sistema pecaminoso, nós temos que ser diferentes no mundo. Inclusive, logo em breve eu vou fazer um vídeo falando mais detalhadamente sobre isso, pois eu recebi esse pedido para fazer um vídeo falando do papel da família cristã no mundo e o papel da família cristã dentro da igreja, e eu farei esse vídeo. Mas, falando aqui de consagração, eu tenho que ter uma vida consagrada ao Senhor, ainda quanto membro. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, mas a minha vida tem que ser consagrada a Deus no sentido de eu não me contaminar com as coisas do mundo. Não praticar as mesmas obras que o ímpio pratica, que aquele que não conhece a Deus ou não tem o desejo de agradar a Deus pratica.
Eu tenho que ter a minha vida consagrada e dedicada ao Senhor. Por exemplo, a minha boca é consagrada ao Senhor. Então não pode sair da minha boca a palavra torpe. Ou seja, eu não posso ficar falando palavrões, contando piada suja, praticando a mentira, o engano. E por que não? Porque a minha vida é consagrada a Deus e automaticamente a minha boca também é consagrada ao Senhor. Então eu não posso estar nestas práticas. E o homem pode então ter momentos na sua vida onde ele se consagre mais ainda. Por exemplo, muitos costumam chamar de jejum algo que não é jejum. Jejum é quando há abstenção total de alimento. Diante da abstenção total de alimento, nós estamos de jejum por algumas horas. Mas eu posso, por exemplo, pegar e dizer, eu vou passar um mês sem comer determinado tipo de alimento, um alimento que eu goste muito. Isso é uma consagração. No livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel fez isso. E é muito comum as pessoas dizerem, estou fazendo o jejum de Daniel. Daniel não fez um jejum, Daniel fez uma consagração. Ele tirou do seu consumo coisas que lhe eram agradáveis e se alimentou ali de legume, de água, apenas daquilo que lhe era necessário para o seu alimento. E assim nós vemos aí pessoas passando meses sem comer chocolate, sem tomar café, sem se alimentar de algo que lhe agradam, buscando mortificar o desejo da carne em consagração a Deus. Essa é uma forma de se consagrar. A pessoa pode se consagrar, por exemplo, não assistindo TV, passar um tempo ou até abrir mão da TV. A pessoa pode se consagrar saindo aí das redes sociais que muitas vezes geram muita fofoca, disse-me-disse, assuntos que muitas vezes não convêm para o cristão. É uma forma também de buscar consagrar-se. Tudo que faz com que eu me separe das coisas do mundo para buscar mais intensamente a Deus é uma forma de consagração. E uma forma muito importante de consagrar-se está na palavra, que é justamente a segunda dúvida, segundo assunto que alguém pediu para me falar. O vídeo talvez fique aí um pouquinho comprido, mas é bom entrar nesse assunto agora, porque faz parte. A palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, mais exatamente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. O que é isso? Nós não devemos buscar nos associar, seja em casamento ou até mesmo em uma sociedade, com aquele que não é de Deus. E por que não? Porque estando nós em Deus, nós temos um padrão moral e um padrão de vida. A pessoa que não está em Deus, ela tem um outro padrão moral e um outro padrão de vida. Aquilo que para o cristão está errado porque desagrada a Deus, para o não cristão, ele não vê problema em fazer porque ele acha que não tem problema nenhum. Isso no mundo espiritual vai gerar dois pesos e duas medidas diferentes. Coisas que eu, por andar com Deus, estaria livre, porque Deus cuida e guarda aqueles que são dele. Por eu estar associado, seja através de um relacionamento de namoro, noivado ou casamento, ou até mesmo de uma sociedade de negócios, por eu estar associado a alguém que não é de Deus, e essa pessoa está debaixo muitas vezes de uma influência maligna, ou ainda que não esteja debaixo de uma influência maligna, ela tem uma facilidade maior de viver problemas causados pelo diabo ou por qualquer outro espírito imundo, porque a sua vida está mais aberta a essas influências malignas, eu vou acabar então estando debaixo desse jugo também. A palavra de Deus, ela chega a dizer, na carta de Paulo aos Coríntios, ela diz: porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o cristão ou entre o crente e o incrédulo? Não tem como, porque o cristão vai querer viver pela fé e o incrédulo vai querer viver por vista. Isso vai trazer um jugo desigual, ou seja, um peso sobre a vida do cristão desnecessário que não era para ele viver. Até se eu for falar mais especificamente do casamento, desde o início,
Quando as nações começaram a ser formadas, Deus ele disse de uma forma muito clara para o seu povo: não deixe o meu povo se casar com estrangeiro, não dê as suas filhas ao filho do estrangeiro, nem os seus filhos às filhas dos estrangeiros. Não era para se misturar aquele que não servia a Deus com aquele que servia a Deus, para não trazer julgo desigual. Lógico, se quando a pessoa conheceu a Deus, ela já estava casada com o ímpio, com aquele que não é de Deus, ela não vai acabar o casamento dela. Porque Paulo mesmo fala que pela vida daquele que crê, o outro também pode vir a ser santificado. Então, se a pessoa já está casada, já está em um relacionamento, e ela conhece a Cristo, ela não vai encerrar aquele relacionamento. Mas, se ela ainda não tem nenhum relacionamento e ela conhece a Cristo, ela não deve buscar um relacionamento íntimo, seja uma sociedade, seja um namoro, um casamento, com quem não é de Deus, porque ela vai trazer um jugo desigual sobre a sua vida. E a palavra nos ademoesta como um conselho. Lógico, a pessoa é livre para tomar a decisão que ela quiser. Eu espero ter esclarecido um pouco sobre consagração, espero ter esclarecido um pouco também sobre a questão do jugo desigual, que também é uma consagração. Se eu decido não me relacionar de uma forma íntima, não ter sociedade com quem não é de Deus, só com quem é de Deus, eu estou me consagrando a Deus. Seja a minha empresa que estará sendo consagrada a Deus, seja a minha vida, o meu corpo, o meu relacionamento que estará consagrado a Deus. Se você tem sugestões para vídeos, deixa abaixo no comentário. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe este vídeo. Semana que vem eu trarei mais vídeos, inclusive falando a respeito do papel da família cristã na sociedade e o papel da família cristã dentro da igreja. É isso aí. Forte abraço, um beijo no teu coração e viva o Senhor Jesus!